Chegou a hora de esclarecer a sua dúvida com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Você ainda não mandou a sua pergunta? Então não perca tempo. É só mandar um e-mail para a nossa produção noticiasemais@cnt.com.br que o deputado que já está aqui esclarece todas as suas dúvidas para você. Tudo bem, deputado? Muito boa tarde. Boa tarde, Adriana, Leão, telespectador de CNT, estou às ordens. Seja muito bem-vindo, viu? E olha, tem uma pergunta bem interessante, logo a primeira, vamos ver. Deputado, o empregador pode exigir que o empregado faça exames para detectar doenças? Não, o empregador só pode exigir exame admissional e demissional. Quer dizer, quando você entra na empresa, ele pode exigir um atestado de saúde seu. Na saída, a empresa pode exigir o exame médico demissional para saber se você tem alguma doença que posteriormente pode render alguma responsabilidade para a empresa. Durante o período, quem vai cuidar da sua saúde é você, a empresa não tem nada a ver com isso. O deputado, inclusive se a pessoa tiver alguma doença, ela deve avisar ao empregador? Ela deve avisar porque ela pode se afastar para ter auxílio-doença. E os primeiros 15 dias quem paga é a empresa. A partir do 16º dia em diante, quem paga é a Previdência Social. Mas a empresa desconfiada que você está com um problema de saúde aqui ou ali, querer exigir de você o exame médico é impossível, não pode. Só pode exigir os dois exames, o da entrada e o da saída. Agora a pergunta sobre revisão de aposentadoria. Quem se aposentou pelo INSS em 1999 tem direito à revisão? Na verdade, as revisões de aposentadorias dependem da carta de concessão do mês e do ano de concessão. Não apenas o ano da concessão, não dá para você saber se tem direito ou não à revisão. Alguns períodos têm direito à revisão, outros não têm direito à revisão. Nós estamos lutando no Congresso Nacional para aprovar um projeto de revisão geral, projeto de lei 4434, já foi aprovado em todas as comissões, fui relator em uma das comissões, estão apenas aguardando que seja votado em plenário. Essa matéria já foi votada no Senado e é preciso aprovar, porque nos últimos anos, com a recuperação do salário mínimo, sem isso ter sido repassado para os aposentados, o prejuízo tem sido muito grande. E nós estamos lutando por uma revisão geral de todos os benefícios. Quem quiser saber se tem um benefício de um único mês e ano que tem ou não direito à revisão, tira uma xerox da carta de concessão, mande para nós, a gente vê naquele mês, naquele ano, se tiver, a gente informa e você pode, através de uma ação judicial, no Juizado Especial Previdenciário ou na Vara Previdenciária, reclamar essa diferença. O deputado tem uma outra pergunta bem interessante, é sobre o e-mail do funcionário, vamos ver. Senhor deputado, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se pode o empregador fiscalizar o e-mail do empregado. Olha, se o e-mail for individual, for seu, não pode. Agora, se você utilizar o e-mail da empresa e você no computador da empresa, na internet da empresa, ficar tendo suas informações pessoais, a empresa pode ter acesso sim. E é bom ter cuidado, nesse caso. É bom ter cuidado para não escrever bobagem, para não ficar vendo coisas que não tem nada a ver com a atividade profissional, porque as empresas podem, inclusive, utilizar isso para demitir o funcionário. E nem falar mal do patrão por e-mail. Pode até falar mal do patrão fora do e-mail, né? Eu já ouvi casos também, deputado, que enviaram e-mail por engano, com piadas, assim, pornográficas. Outro dia eu peguei um caso engraçado, o empregado estava reclamando e ele não tinha razão de reclamar. Ele usou o e-mail da empresa para mandar o seu currículo para uma outra empresa. Cada um, hein? Agora, a pergunta sobre salário atrasado. Deputado, seu salário está atrasado há mais de um mês. O que poderia ser feito? A partir do 10º dia de atraso, você pode reclamar na Justiça do Trabalho e pode, inclusive, chamar rescisão indireta do contrato de trabalho. Você está com ação da rescisão do contrato porque a empresa está atrasada do salário. E aí, inclusive, você vai ter todos os seus direitos sem nenhum prejuízo. Se você quiser uma atividade administrativa, você pode pegar a Delegacia Regional do Trabalho da sua cidade e talvez, através de uma ação direta do Ministério do Trabalho, a solução pode ser mais rápida. Mas se você quiser uma solução eficaz, é Justiça do Trabalho. E agora tem uma pergunta também interessante, um problema que eu já passei por esse problema, viu? É um problema sério. Pode o empregador restringir o uso do banheiro? Olha, não pode restringir o uso do banheiro. Ele pode limitar o tempo que você vai usar o banheiro, mas você, de repente, está um desarranjo intestinal. Você vai fazer no lugar que você está? Não vai. Você tem que fazer no banheiro. Quer dizer, lamentável certo patrão querer fazer esse controle. Mas isso acontece de uma coisa grave, gravíssima. Tem empresa que tem colocado câmera oculta no banheiro. Isso não pode colocar.
Isso é motivo, inclusive, de demissão e de multa contra a empresa. Isso, infelizmente, acontece. Tem algumas empresas que colocam também no vestiário das pessoas, Câmara, não pode. Mas estavam roubando alguma coisa nos armários. Não interessa, muda o armário de local, mas aonde tem vestiário e onde tem banheiro, não pode ter câmera oculta. Isso é crime. Você sabe, deputado, que eu passei por isso uma vez. Eu trabalhava numa rádio famosíssima e grande, mas que tinha um diretor e uma diretora e que ficavam com a chave do banheiro. Não pode. Era um constrangimento, né? Não pode. A pessoa pode ficar até doente. Exato. Não, e outra coisa, você imagina o seguinte, principalmente em relação à mulher, se um terceiro tem a chave de acesso ao banheiro, é uma coisa absurda, não tem cabimento. E esses que tinham a chave não iam ao banheiro nunca. Não, ele não deixava as pessoas... Não, ele tem o banheiro privado dele, mas ele queria ter a chave do banheiro geral, é isso que o Leão está falando. Porque, não, estou perguntando isso, porque ser humano vai ao banheiro. É uma necessidade fisiológica. Não dá, né, gente? Agora tem gente que faz essas coisas sem ir no banheiro. É o uso errado do poder, né? Olha, agora mais uma pergunta sobre os direitos da mulher depois do parto. Deputado, quanto tempo a mulher tem de seguridade no trabalho após o parto? São 8 semanas após o parto que ela tem direito de afastamento. Se ela estiver amamentando, ela pode pedir a ampliação desse período e aí é concedido normalmente. Mas o período é 4 semanas antes, 8 semanas depois do parto. Admitimos uma coisa, que a mulher se afastou e antes de completar as 4 semanas já deu à luz. Esse período anterior que perdeu pode ser agregado ao período final. Olha, hoje as perguntas estão muito interessantes. Tem uma pergunta sobre revista íntima. Deputado, pode o empregador realizar revista íntima no empregado? Não pode, não pode. O empregador não pode. O que ele pode é ver na entrada do serviço exigir certas condições. Mas registrar a revista íntima não tem possibilidade, não tem aspecto legal nenhum para causa disso. É uma coisa extremamente absurda. O que existe é, às vezes, você fazer uma desconfiança de uma determinada pessoa, você pode chamar um segurança para tomar providência. Mas o próprio empregador fazer vistoria, isso não é possível, não. Esse tipo de... Como é que é o nome mesmo? Revista? Esse tipo de revista íntima, isso é caso de polícia, não é? Olha, o que eu conheço de revista íntima normalmente é em presídio. Em presídio você tem que fazer um pente fino, mais acurado, porque infelizmente você acaba tendo, principalmente por parte das mulheres, a introdução na sua própria vagina de algumas coisas para levar para o estabelecimento prisional. Agora, no serviço de atividade profissional, isso não é possível. Lamento, e se tiver alguma empresa que você saiba que está fazendo isso, denuncie a empresa aqui para nós encaminharemos para o Ministério do Trabalho. Deputado, já vamos esticar um pouco essa pergunta, porque não existe hoje, agora tem a lei das empregadas domésticas, e eu sei de muita patroa que quando a empregada está saindo, a diarista, manda abrir a bolsa para ver se não está levando nada. Quer dizer, não pode fazer isso. Não pode, não pode. Você pode, na segurança, ter esse procedimento, mas o próprio patrão fazer isso é uma coisa... Olha, você está tão desconfiado assim da sua empregada, manda ela embora, acabou. Você não perdeu a confiança, abalou a confiança, demita a empregada, paga o dinheiro dela, acabou. Não precisa ficar nesse estresse, porque virou estresse. E você acaba convivendo com uma pessoa com a qual você tem desconfiança. Não dá, né? Não dá. Concordo com o senhor. Agora, uma pergunta que atinge muito o estagiário. Vamos a ela. Deputado, quem é estagiário e já se formou, a empresa precisa contratar? A empresa não é obrigada a contratar, mas só que se você já se formou, não pode continuar sendo estagiário. Quer dizer, se ela quiser continuando com a sua atividade, você passa a ser obrigatoriamente empregado. Está registrado, já tem a atividade de estagiário, se formou, a empresa é obrigada a contratar. Se quiser continuar mantendo com o estagiário, não pode depois da formatura. E agora uma pergunta de aposentado e sobre medicação. Oi, deputado. Uma pessoa aposentada com glaucoma, ela pode pedir medicação junto à justiça? Qualquer tipo de problema de saúde que depende de um tratamento médico, você pode entrar na justiça e pedir, através da justiça, a disponibilização desse medicamento. Normalmente, a justiça tem dado esse atendimento, nesse caso, inclusive, que você está falando, pior ainda, porque glaucoma realmente é uma situação mais grave ainda, a pessoa precisa de um grande atendimento. E a justiça, nesse ponto, tem sido bastante eficaz e eficiente. Tanto que o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, tem reclamado das decisões judiciais. Mas é importante que
que a gente tenha esse tipo de amparo, porque se você tem a farmácia popular que disponibiliza uma série de medicamentos, mas não todos os medicamentos, é uma coisa meio estranha. Eu não entendo uma coisa. Você vai no médico de serviço público, ele dá uma receita para você que você precisa daquele medicamento, e o posto não dá o medicamento, que médico é esse? Ou então ele procura dar uma outra alternativa para você, porque dar receita médica sem disponibilizar o medicamento é não cuidar direito do paciente. A gente continua com o deputado Arnaldo Faria de Sá no próximo bloco. A gente já volta. No próximo bloco tem mais deputado Arnaldo Faria de Sá. A gente segue esclarecendo as suas dúvidas com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Bom, e aí vamos fazer, que são muitas perguntas, hein? Vamos começar com essa aqui, da Flávia de Jesus Voldívia, do Rio de Janeiro. Ei, Rio de Janeiro, hein? Olha, sou aposentada e tenho uma filha de 6 anos e há mais de um ano estou sem receber o salário família. Já fui várias vezes na agência do INSS e eles não resolvem. O que eu devo fazer, deputado? Olha, você já devia estar recebendo esse benefício. Você não está recebendo, tem alguma coisa errada. Mande para nós o comprovante do seu benefício e essa dúvida que você está tendo na percepção do salário da família, vão reclamar com a Superintendência Regional da Previdência Social. Não tem cabimento, o benefício está sendo negado há mais de um ano. Junte o comprovante do último recebimento, mande para nós, vamos resolver seu caso junto à presidência do INSS Setor de Benefícios. E tem uma outra pergunta aqui do Elcimar Valente, de São José dos Pinhais, do Paraná. Me aposentei por invalidez por causa de um AVC. Eu era funcionário público da Prefeitura de São José dos Pinhais, no Paraná, e dependo de terceiros para certas locomoções. Gostaria de saber se tenho direito aos 25% no salário. Elcimar tem direito. Todo aquele que for aposentado por invalidez, que precisar da ajuda de alguém para a sua locomoção, tem direito ao benefício dos 25%. Esse benefício não é para todas as aposentadorias, não. É para o caso de aposentadoria como o seu. Aposentadoria por invalidez dá direito adicional de 25%. E é bastante fácil conseguir isso. Na agência da Previdência Social, peça uma perícia médica comprovando que para a sua locomoção há necessidade de uma ajuda de terceiros e esse benefício tem que ser implantado imediatamente de forma administrativa. Então, 25% é por causa da dificuldade de locomoção. Exatamente. E só para aposentadoria por invalidez. Às vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção e é aposentado por idade, aposentado por tempo de serviço, esse não tem direito. Só o que é aposentado por invalidez tem esse direito. Perfeito. Agora, a Silmara, de Votorantim, obrigado aí, em São Paulo, no interior de São Paulo, ela diz assim, eu trabalhei num famoso hipermercado, fui pedir minha demissão num dia e eles me informaram que eu só poderia pedir a demissão entre os dias 1 e 18 do mês. Como era fora desses dias, eu tive que trabalhar mais um pouco para pedir a minha demissão. Isso é legal, deputado, ou é ilegal? Você pede demissão quando você quiser e bem entender. A empresa é obrigada a dar demissão. Você não é obrigado a trabalhar onde você não quer. E também não é obrigado a pedir a demissão no dia que eles quiserem. É uma relação unilateral. Você rompe o contrato, a hora que você... Se ela quiser te mandar embora, ela não tinha o dia para te mandar embora. Ela te mandava embora o dia que ela quisesse. Só que aí tem um tratamento diferente. No caso dela te mandar embora, você tem direito a 2 horas a menos de atividade normal para procurar emprego, se for mandado embora. E se ela não quiser fazer isso, ela tem que indenizar os 30 dias. Quando você pede a conta, você pode pedir a qualquer momento e você não tem direito à redução do jornal de trabalho, porque quem está pedindo a conta é você. Agora, pedir a conta pode pedir a qualquer dia. Mande para nós, você, com muita responsabilidade, omitiu o nome da empresa, você fez bem nessa colocação, mas nos mande o nome dessa empresa através de informação, que eu vou denunciar isso para o Ministério do Trabalho. Agora a pergunta vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Cecília Teixeira. Tenho 58 anos, fui orientada na agência do INSS a contribuir somente uma vez por ano, sobre 11%, para não perder a condição de segurada. Completei 25 anos de contribuição, portanto, só conseguirei me aposentar por idade em abril de 2015. Esta orientação está correta? Posso contribuir somente uma vez por ano? Na verdade, você não precisaria contribuir mais, porque você já tem mais de 15 anos, está esperando a idade dos 60 para poder se aposentar. Mas o fato de você contribuir é para manter a qualidade segurada. Então, se você ficar mais de um ano sem pagar, você perde a qualidade segurada. Então, para manter a qualidade segurada, você está contribuindo. E também tem um outro detalhe. Se nesse período você ficar com qualquer problema de saúde, você se afastar, você tem que manter a qualidade segurada. Por isso, a informação está correta
não é informação exata, porque o exato seria continuar contribuindo de forma permanente. Por que de forma permanente? Porque na hora de calcular o benefício, é a média dos meses para ser feito o cálculo. E esses meses que você não está contribuindo, será considerado média zero. Isso perde a qualidade do seu benefício. Se você estiver recebendo benefício de um salário mínimo ou for contribuir por um salário mínimo, é irrelevante isso. Porque contribuindo ou não contribuindo, média zero ou não média zero, você recebeu um salário mínimo. Mas se a sua contribuição é mais do que um salário mínimo, essa forma de manter a qualidade assegurada prejudica a média para fins de cálculo do seu benefício. Ô, deputado, e como é que foi a votação do deputado presidiário? Uma vergonha, Leão. Eu acho que a mesa da Câmara errou, não havia necessidade de ter essa votação, era só decretar a perda de mandato, mas o presidente da Câmara quis mostrar para toda a sociedade que estava caçando um deputado condenado pelo STF. Ficou muito ruim, porque na votação pela cassação teve 233 votos. Pela cassação, 131 votos. Pela não cassação e 41 abstenções. Precisaria ter 257 para ele ser cassado. E aí o presidente cometeu esse equívoco, porque votou à noite, tem que votar durante a tarde, quando a casa está cheia. 50 deputados que estavam na casa não votaram. Outros 50 nem apareceram para votar. E o desgaste será muito grande. E vai ter um agora, confronto. Exatamente. Vai ter um confronto com o Supremo Tribunal Federal, porque João Paulo, Zé Genuíno, Valdemar Costa Neto, Pedro Henrique são deputados e terão condenação do Supremo. Como vai ficar a situação em razão dessa situação? Muito complicado. Agora, a culpa não é só da casa não, Léo. A culpa também é do Supremo, porque entre a condenação do Natan Donadon e o momento da votação, teve um senador que foi condenado, Ivo Cassol. E no caso do Cassol, o Supremo não determinou a cassação do mandato. Tá. Entendeu? Então, situações diferentes do Supremo e prevenção para defender alguns outros que estão lá na espera do que vai acontecer, você pega os partidos que deixaram de votar, partidos que têm esses parlamentares envolvidos. Perfeito. Ô, deputado, e o orçamento impositivo já está aprovado o segundo turno? Já foi aprovado o segundo turno, foi agora para o Senado. No Senado deve ter alguma alteração no sentido de vincular parte desse orçamento impositivo com obrigatoriedade de aplicação na saúde. Não é ruim isso, porque a saúde está muito difícil, está muito complicada e destinar parte do recurso para a saúde é importante. Mas o mais importante é que acaba aquela história de tomar lá da cá. O governo só libera emenda para a cidade A, B, X, se você tivesse pago ou votado de acordo com o governo. É uma coisa absurda, isso não pode continuar acontecendo, é preciso sim o orçamento positivo. Ô, deputado, e a reunião da PEC 300, foi produtiva? Foi produtiva a reunião com o presidente Henrique Eduardo Alves, que vai fazer uma oportunidade de manifestação dos governadores que são contra a PEC 300. Governador da Bahia, governador de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Ouvido esses governadores, o Alckmin, a Anastasia, o Sérgio Cabral, o Tássio Genro e também o Marconi Perillo de Goiás tem dado umas declarações contrárias, além do Jacques Wagner da Bahia, para saber qual é a posição deles, porque precisa ser votado. Já foi votado no primeiro turno, não vai ser votado no segundo turno, e aí o slogan deles é aquele, sem PEC, sem copo. Então, para resolver essa questão de uma vez por todas, salário do policial civil, do policial militar, do bombeiro, tem que ser resolvido, porque hoje, Leão, o valor que eles recebem oficialmente é menor do que o do bico. Então, o bico vira o salário oficial e o salário oficial vira o bico. Vai se dedicar muito mais ao bico. Exatamente. Então, você já entendeu bem o que eu estou dizendo. Tem que resolver essa questão, porque nós estamos vivendo uma insegurança pública por causa desse problema. Olha, se você tem dúvidas sobre a aposentadoria, pode procurar pessoalmente o deputado Arnaldo Faria de Sá, que todo sábado atende as pessoas aqui no Jabaquara, em São Paulo. Todos os sábados, a equipe grande para fazer contagem do tempo de serviço, o cálculo do tempo que você tem, a orientação sobre os acordos internacionais. Tem uma novidade aí no caso dos portugueses, tem direito agora ao benefício assistencial, para saber se a aposentadoria por invalidez, para saber a respeito do cálculo dos seus benefícios, para saber também sobre todos os benefícios de previdência social, o agendamento, o seu processo como está andando. O que você precisa saber, todos os sábados, uma equipe de mais de 40 pessoas à sua disposição, nosso escritório aqui no Jabaquara, ao lado do metrô Jabaquara. E você quer saber mais sobre seus direitos, tem também o Estatuto do Idoso. Exatamente. Quem também quiser fazer a pergunta aqui para a CNT, pode mandar que a gente responde toda segunda-feira. O exemplar de Estatuto do Idoso é pedido pelo DDD 11 5015 0500, DDD 11 5015 0500. Nós mandamos pelo correio com o apoio da CNT o exemplar para você. Obrigada, deputado. Eu agradeço a você, Adriana Leão, telespectador do CNT. Segunda-feira que vem, eu volto.